alunos, escrevam, né? Como diz o Luciano. Se tiver alguma angústia, escreva. Se tiver alguma felicidade, escreva. Se tiver alguma tristeza, escreva. Não deixe de botar no papel, no celular, no tablet, no chão da calçada, né? Escreva. Depois vá construindo, como bem colocou o Luciano, o seu método, mas escreva, né? Eu acho que a escrita vai te levar à leitura, a leitura vai te levar à escrita, e não só a leitura da palavra. Eu acho que a leitura da palavra está muito associada à leitura do mundo, como diz o Paulo Freire. Né? Observar o mundo também é ler. Né? Não podemos ficar só nisso. Tá? Não podemos ficar só nisso. Não estou aqui tirando a propagação da palavra escrita. No início era o verbo e continua sendo o verbo, apesar da elucidação da imagem. Mas eu acho que a leitura do mundo também é muito importante. Eu tenho um quintal grande, eu moro aqui em Dourados, construí minha casa no fundo, uma casa pequenininha, porque eu preciso do chão, eu preciso dos pássaros, eu preciso de árvore, eu preciso de grama, e eu preciso ter esse contato. Hoje mesmo estou transmitindo aqui da minha área, né? Ou como quiserem, de forma chique, do Espaço Gourmet, né? Que para mim continua sendo uma área. Porque aqui eu estou conversando com vocês e estou ouvindo os pássaros, estou vendo o beija-flor, a borboleta, né? Isso está fazendo parte, né, da minha pessoa, como faz parte da minha pessoa e faz parte do meu dia a dia. E eu acho que hoje a tecnologia, né, nós somos migrantes digitais. Vocês que estão nos ouvindo, os mais jovens, são o quê? Vocês são nativos da tecnologia, e a tecnologia te proporciona possibilidades inúmeras. Fotografar e escrever sobre aquela imagem, né? Como eu disse, gravar o que você pensa e depois transformar aquilo em texto. Né? Então, faça isso. Se você tem vontade, se você tem angústia e se você quer, de alguma forma, ser escritor, escreva. Né? E leia e escreva. É isso, eu escrevo também textos, como eu disse, científicos, né? Tem vários livros, são textos e livros patrocinados por órgãos públicos, como a CAPES e o CNPq, e todo primeiro dia de aula eu apresentei meus alunos com livros, né? Porque eu acho que o dinheiro público é investido na intelectualidade também para isso, para a gente dar de presente para os alunos. Então, acho que os livros que nós publicamos, e hoje muito pouco valorizados, e olha que livro é caro, como diz o Luciano, né? Quanto mais pesa, mais caro é, porque livro é madeira, madeira pesa, então custa, né? E conforme o tanto de tinta que tem no livro, também vai custar, porque tinta também é caro. E eu acho que, sim, não desperdice. O mundo está povoado de processos de leitura, né? De linguagens. Né? Então, leia, escreva, leia, refaça, reescreva e não tenha medo. Né? Eu costumo dizer que escrever dói, mas não tenha medo dessa dor, né? Porque não é uma dor tão grande assim. Né? Passa. Então é isso, sabe? É isso que vai alimentar a sua paixão, tanto pela leitura quanto pela escrita. Para alimentar a paixão pela leitura é necessário ler. Para alimentar a paixão pela escrita, é necessário fazer um diário e entregar para ele uma olhada semanalmente. E eu odiava o tal de diário, eu não queria escrever o que eu fazia todo dia. Aí eu ficava inventando. Então, acho que foi uma grande motivação isso do João Linhares, que era o professor de português, porque daí eu inventava. Ele escrevia, fazia acróstico, inventava poemas, frases, fazia paráfrases, paródias, né? Então, e eu sempre guardei tudo, todos os meus cadernos, desde esse do João Linhares, todas as minhas agendas, eu tenho inúmeras agendas, e sempre escrevendo. Quando eu entrei no curso de letras, aqui era Centro Universitário de Dourados, também era um centro universitário, que depois virou Universidade Federal da Grande Dourados, eu cheguei numa chamada Trote Cultural, que era a Semana Cultural. E eu cheguei bem no dia que tinha uma roda de poesia. Tá? E eu fui uma das pessoas convidadas para ir para a roda. Tinha que falar alguma coisa, algum poema, uma
uma frase, enfim, e eu lembro que eu disse: eis-me aqui, entre as agonias da dúvida, dentre as súplicas da paixão, entre a espera e a noite, entre a névoa e a canção. Eis-me aqui. E esse foi agora vai ser publicado também esse pequeno poema, e um poema que eu escrevi quando eu tinha lá meus 13 anos e reescrevi, porque eu faço muito isso, eu reescrevo. Tem a ideia, eu escrevo, e às vezes eu reescrevo 20, 30 vezes, né? Não tenho preguiça de reescrever. E eu fazia isso no papel impresso. Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp, eu e minhas inquietações. Eu fiz um grupo, eu e meu marido, arranquei ele fora e fiquei com o grupo só para mim. Então, nesse grupo, eu escrevo, reescrevo, escrevo, reescrevo. E a medialidade hoje nos dá a possibilidade de você também conversar com você. Então, quando eu tenho uma ideia, eu mando áudio, né? Às vezes, o escritor é assim, às vezes a gente acorda no meio da noite, porque parece que a palavra ela é uma coisa que fica cutucando a gente. Ela cutuca. Escrever é uma coisa que dói, porque às vezes você vai escrever e aquilo que você queria escrever, você não conseguiu escrever, você escreveu outra coisa. No entanto, quando eu acordo com uma ideia, hoje eu tenho a possibilidade de gravar, né, essa minha ideia e depois reescrever. Bem, esse fato de ser professora universitária, eu sou professora universitária na UFGD, ano que vai fazer 15 anos. E eu já fui professora universitária em instituições particulares por mais de 10, 12 anos, né? Então, isso me pesa, né? Me pesa uma responsabilidade, porque eu fui professora de literatura e teoria da literatura durante 10 anos, né? Que é a responsabilidade de... Pelo menos eu acho que pesa, né? Essa responsabilidade de ficou bom, não ficou bom, tá legal, não tá legal. E isso fez com que eu não publicasse. Eu tenho muitos poemas escritos que eu não publicasse muitos livros, né? Então, eu tenho um livro publicado, Rascunhos de Luz, que inclusive tem um poema premiado, né? Ivinhemar. E agora está saindo da Litelo o segundo livro de poesia, que é Veredas da Alma. E eu tenho mais 2 outros livros escritos, né? Rabiscos e Rascunhos das Insignificâncias, e eu estou na metade de um romance, tá? Que é de janeiro a janeiro. Enfim, essa sou eu, né? Uma mulher interiorana que optou por morar no interior. Eu podia estar morando em qualquer lugar do mundo, na capital do estado, em outras capitais, mas eu optei por ficar aqui, porque eu acho que eu sou... O Manuel de Barros fala da licença preparada para a árvore, eu falo da licença para a árvore. Né? Eu acho que eu tenho algumas raízes mesmo. Eu criei raízes e eu gosto muito do meu Tecorá, eu gosto muito do Mato Grosso do Sul e do interior do Mato Grosso do Sul. E no decorrer da conversa, não sei se agora é o momento, mas no decorrer da conversa eu posso apresentar outros poemas e vou falar para vocês como foi escrever, como foi confeccionar, desde haikais até poemas contemporâneos, né? Como sonetos sem preocupação com rimas, e poemas concretos, né? Escrevo também poemas concretos. E falar um pouquinho dessa experiência de escrever um romance, né? Enfim, estou na metade ainda, não sei que fim vai levar, mas estou aí na metade de um romance. Eu já tive poema que foi musicalizado, vocês podem encontrar nas mídias, um poema que foi musicalizado pelo Vilela, né, que é um músico que a gente tem aqui em Dourados. Caiu também no meu livro, o poema caiu também no vestibular da universidade, não porque eu tivesse pedido, mas porque escolheram para que assim fosse. E essas são as experiências que eu tenho. Como eu disse, gente, escrever não é fácil, tá? Escrever dói. É uma coisa que para a gente não é fácil. Eu costumo dizer que eu não sou escritora, que do escritor eu só quero o sangue e o coração, né? Porque é muito difícil você se colocar nessa posição de, eu sou escritor.
porque nós temos tantos grandes, né? Aqui no Mato Grosso mesmo, no Mato Grosso eu falo dos dois, né? Nós temos Manuel de Barros, que é um dos maiores poetas da humanidade, né? Então, você se colocar como escritor e como poeta ou poetisa que seja, nesse cenário de tantos grandes nomes, é uma coisa, para mim, muito difícil. Mas, enfim, não posso negar que eu escrevo, que eu publico, né? E que agora estou tendo, com as mídias sociais, menos vergonha do que eu escrevo, porque eu criei um Instagram invertendo o meu nome, né? Chakarowski de Selma, onde eu publico com imagens e associo a músicas, né? Então, eu acho que isso também... E depois disso, eu comecei a ser muito mais lida. Né? Então, diariamente, tem lá um fragmento de um poema e associada com uma imagem, fotos que eu tiro e fotos que eu não tiro, mas a maioria das fotos são fotos minhas. Né? Comecei a desenvolver essa paixão também pela fotografia e as pessoas leem muito. Então, meus stories, às vezes, são 30, 40 pessoas diariamente visualizando e lendo, e isso me dá um conforto muito grande. Né? Então, essa sou eu, a professora de Selma, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, e arrisco um verso de vez em quando. É isso, Rômulo?